vitais. E estudar, pesquisar, aprender sempre, isso é maravilhoso. Cada dia que passa a gente vai descobrindo uma coisa diferente e vamos adquirindo conhecimento ao longo do tempo para que melhor possamos servir, que é muito bom, né? Aquelas pessoas que nos procuram com seus problemas. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pratica, mais nós vamos desenvolvendo algumas questões em nós, não só do aprendizado, mas também como o tato magnético, a dupla vista. Tudo isso se faz presente em nós quando nós vamos partindo para a prática. Então, é muito bom, é muito confortador trabalhar com o magnetismo. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro o magnetismo, eu amo essa tarefa magnetizadora e o magnetismo em si, né? E hoje eu trouxe para nós estudarmos juntos. Nós vamos falar sobre os centros de forças ou centros vitais. Vamos mudar aqui. Então, nós começamos com a definição e origem dos centros de força ou centros vitais. Nos limites mais densos do corpo psicossomático, perispírito, estão localizados os chamados centros de força ou centros vitais, servindo de processadores e vias de acesso de energia que circula deste para o corpo físico e vice-versa. Porque nós recebemos uma energia, também emitimos uma energia. E os centros de força, eles respondem em relação a tudo isso. Os centros de força ou centros vitais são conhecidos desde a antiguidade, principalmente na cultura oriental, sob o nome de chakras, palavra de origem sânscrita, significando roda, centro, disco, plexo, desde a época dos Vedas, há 5.000 anos antes de Cristo. Os centros de força, ou centro vital, centro perispirítico, nós temos essas formas, né, de designar nas obras do André Luiz. Então, ele vem trazendo que centro de transferência e conversão de energias entre duas dimensões vizinhas do ser. Está lá no livro de Edgar Morin, Passes e Irradiações. Passes e radiações. São verdadeiros centros de consciência, nos diz Carl Jung. Então, nós temos aqui algumas figuras de centros vitais desfigurados e congestionados. Então, são várias doenças que podem deixá-los dessa maneira, né? Ou uma depressão, um câncer, ou alguma patologia que possa deixá-lo assim fora do normal, né? Do que costuma, ele está rodando certinho, todo direitinho, ele começa a ficar desfigurado ou congestionado. Vou pegar esse aqui mais fácil. Aqui nós temos a figura de um centro de força visto de topo e na lateral dele. E aí ele com movimento, o formato é circular, lembrando uma roda, por ser um vórtice de energia. Dotado de força centrífuga do espírito para a matéria ou centrípeta da matéria para o espírito. Então, é de dentro para fora, de fora para dentro, né? É uma força que tem, que vê exatamente isso, a força centrífuga ou a força centrípeta. Vórtice é um movimento forte e giratório, um redemoinho, um turbilhão, uma voragem, uma disposição concêntrica e raiada de certos órgãos, um movimento intenso de forma espiralada, numa região limitada de um fluido.
Eles são como vórtices energéticos, espécie de redemoinhos que giram de forma contínua em sentido horário, além de promoverem um movimento oscilatório em sentido perpendicular ao corpo, tendo basicamente a função de expelir ou captar a energia necessária à manutenção vital do ser humano. Então, a gente pode ir percebendo que o trabalho dos vórtices, né, da maneira como eles captam essa energia para a nossa manutenção vital. Daí a importância de nós nos mantermos sempre numa boa sintonia, com bons pensamentos, em bons lugares, porque tudo isso vai depender dessa captação para a energia vital, uma energia benéfica para nós, que vai facilitando o nosso viver, né? Fazendo com que a gente se mantenha num equilíbrio muito maior. São fulcros ou vórtices energéticos situados nas confluências do perispírito com o corpo físico. Funcionam em forma giratória, em sentido horário, com maior ou menor velocidade, a depender de cada um deles. Eles sempre estarão girando no sentido horário, nunca anti-horário, certo? Acho que vocês nem têm dúvida disso aí, né? O ano passado teve uma dúvida em relação exatamente a isso, aí nós demoramos um pouco mais, porque as pessoas achavam que sentando de frente para o magnetizador, eles viam como se fosse um anti-horário, mas não, é no sentido horário para quem aplica, né? E para quem está recebendo é a mesma coisa, mas eles fizeram uma pequena confusão em relação a isso. Então, a gente deixa bem claro, está sempre girando no sentido horário. Então, fulcro, ponto de apoio, é o sustentáculo base, elemento de uma alavanca que corresponde ao seu ponto de apoio. É uma parte essencial ou mais importante? Um ponto básico, é cerne. Vocês lembram a figura que nós vimos anteriormente? Uma estava girando e a outra, né, meio afunilada. O fulcro é exatamente aquele finalzinho, né, que é o apoio, o sustento do vórtice. Agora nós passamos para os centros de força, conceitos, né? Os conceitos dele. Até agora está tudo bem? Está dando para vocês entenderem? Está fácil, né? Então, os centros de força são como vórtice energético, espécie de rede... de novo, o que eu arrumei aqui? Em sentido horário... Vamos ler, vamos lá. Os centros de força são como vórtice energético, espécie de redemoinhos que giram de forma contínua em sentido horário, além de promoverem um movimento oscilatório em sentido perpendicular ao corpo, tendo basicamente a função de expelir ou captar a energia vital necessária à manutenção vital do ser humano. Situados nas confluências... está repetindo, né? Acho que aconteceu alguma coisa aqui, está voltando. Roberto? De uma ajuda dele. Tá certo esse? É, porque repetiu o outro, né? Acho que foi alguma coisa aqui. Então, vamos. Serve ainda como filtro de energia vital circulante e distribuidor desta mesma energia entre diversas outras funções ainda desconhecidas de nós mesmos. Então, eles vão distribuindo essa energia circulante, né? E entre diversas funções que a gente ainda nem conhece pela maneira com a qual eles vão filtrando essa energia nossa. Então, é de suma importância tudo o que acontece em nosso organismo, junto com esses centros de força. E daí, então, a gente precisa ficar bem atento até à nossa maneira de vida. Visto do topo, né? É de um centro de força. A vista de um topo de um centro de força.
Aí nós temos a vista do centro de força no topo e as suas expansões. Porque ele vai abrindo, ele vai aumentando, não fica só naquela coisa pequena, né? Então, ele tem várias camadas e com isso ele vai aumentando, vai se expandindo. A visão lateral do centro de força, como normalmente nós conhecemos como ele é visto. A visão lateral do centro de força e também as suas expansões. Aqui é um campo vital, como geralmente ele é visualizado, e o campo vital, como é percebido pela ação fluídica, raramente visualizado. A gente também pode não visualizar, né? Mas também pode se perceber essa ação quando ele vai assim meio que expandindo. Então, a movimentação e o estado dos centros de força podem ser constatados através do uso do tato magnético. É uma forma de se visualizar e diagnosticar a situação energético-vital de alguém, através das sensações percebidas nas mãos ou até nos braços do operador. Sendo que nos braços não é muito comum, mas pode acontecer, né? Tem pessoas que sentem, né? Quando fazem o tato magnético, não na mão, mas sentem no braço. Não é uma coisa comum, mas pode acontecer. Como também existem aquelas pessoas que não precisam nem tocar. Fazem o tato magnético só de olhar, já sabe o que está acontecendo com a pessoa. Então, quando chega até para fazer mesmo o tato, seria mais para constatar o que ela já estaria visualizando. Mas muitos já confiam nessa forma de tato magnético e nem fazem. Só prestando atenção já está percebendo ali tudo que está acontecendo com a pessoa. Então, este recurso do tato magnético ele é bastante utilizado pelos magnetizadores clássicos, sendo pouco utilizado pelos passistas espíritas. Porém, sendo o tato bem desenvolvido e bem analisado, as sensações captadas através dele pode ser um importante segundo instrumento anímico para a detecção de desarmonias e deficiências dos pacientes, bem como pode revelar inúmeras informações sobre as condições energéticas do mesmo. Então, o magnetizador, para ele poder trabalhar com segurança, ele precisa ter o tato magnético. Não tem como não ter o tato magnético, porque você não vai ter como diagnosticar desarmonias, verificar desarmonias, né? E através dessa verificação da desarmonia é que nós vamos saber que tipo de técnica aplicar, qual tipo de tratamento que poderá ser adequado àquele assistido ou paciente, né? Para que nós possamos melhorar, harmonizar, reorganizar toda a estrutura do campo vital ou do órgão, porque o tato magnético ele é feito não só nos centros de força, mas também podem ser feitos nos órgãos vitais, para que a gente possa também diagnosticar determinadas doenças ou sentir alguma situação, né? E depois até podemos conversar com a pessoa para saber se realmente está acontecendo ou não alguma coisa, mas nunca dizer o que está se percebendo. Melhor não colocar nada, para não ficar aquela coisa do o achismo que depois não é, né? E às vezes também as pessoas ficam muito preocupadas com algumas coisas que podem ser ditas e que depois não acontece absolutamente nada, ou elas não têm absolutamente nada e cria-se uma preocupação, né, com a pessoa com o que ela ouviu de um determinado magnetizador. Também todo cuidado é pouco, né, com as palavras, quando nós estamos conversando com as pessoas que nos procuram para serem tratados. Então, a movimentação do centro de força pode ser constatada também através das sensações percebidas pelo passista em si mesmo, desde que se encontre atento a isto e que serão muito mais ricas quanto mais experiência este tiver, que é uma forma também do tato magnético. Sente-se tudo o que está acontecendo com a pessoa com o outro, né? A pessoa está com uma dor de cabeça, então, de repente, você começa a sentir essa dor de cabeça, né? Está com um batimento acelerado, também pode se sentir tudo que o outro está sentindo. Isso pode acontecer, né? Então, isso torna muito mais rica a experiência no trato todo que nós estamos tendo com
com o magnetismo, com o tratamento, né? Mas essas coisas podem ser desenvolvidas. E tudo para ser desenvolvido é necessário que se faça o exercício. Então, o exercício ele tem que acontecer, né? Exercitar, trabalhar com seriedade e percebendo todas as sensações que nós estamos sentindo, não só no nosso corpo, mas também as sensações que as pessoas estão sentindo com o tratamento, que isso também é muito importante, porque eles também sentem. Então, o retorno que é dado para nós, quando magnetizadores, né, que às vezes a gente está fazendo uma concentração, alguma coisa assim, a pessoa fala assim, eu senti como se fosse um chuveirinho, uma coisa caindo, molhando, quer dizer, está sentindo o fluido que está penetrando ali, não é? Então, a gente vai percebendo que está tendo um retorno que o trabalho está dando certo, quer dizer, a pessoa está sentindo o que está acontecendo. Então, a gente vai vendo que, com essas situações todas, as nossas experiências vão ficando muito mais ricas. E a gente tem um incentivo até muito maior em termos de trabalhar mais, estudar mais, né? E praticar muito mais para desenvolver mais ainda os nossos potenciais, que nós temos bastante. Então, os centros de força eles estão localizados em diversas partes do perispírito, podendo ser classificados como principais e os secundários. Nós vamos também ver quais são os principais e secundários, e vocês também já devem ter estudado sobre isso aí antes de vir para cá, né? Então, geralmente são considerados como os principais os 7 centros de força que já foram citados, que é o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e o genésico. Esses são os 7 principais. Apesar de normalmente não exercerem funções principais, consideramos como de grande importância mais 2 centros, que vem a ser o humeral, situado no alto da coluna dorsal, e o básico, ou coxígeo, localizado na coluna sacrocoxígea, na região perineal. Então, nós temos também o centro de força lombar, o famoso Meng-Men, né? Que é um centro de força que localiza-se aproximadamente na região dorsal do umbigo. Né? Aqui, o umbigo está por aqui, ele está na direção contrária. E temos os centros de força secundários, que são os torácicos, lombares, nádegas, coxas, joelhos, panturrilhas e tornozelos. Até então, nós só conhecíamos os 7 principais. Conforme vai se estudando, já começam a aparecer tantos outros centros de força que também podem ser trabalhados. Quer dizer, o nosso corpo tem vários centros de força, né? E esses já começam a aparecer para também poderem exercer a sua função num trabalho. E também nós vamos ver, não hoje, né? Mas teremos uma oficina de TCM, não é isso, Roberto? Teremos uma oficina também de TCM. Então, vocês vão ver que se trabalha exatamente com esses centros secundários. Então, nós temos aqui a visão básica dos centros vitais, frontais e dorsais, de frente, de lado e de costas. Então, vamos vendo, né, quantos centros que nós temos. Até do lado, o reverso, né, da parte das costas, o reverso do frontal, do humeral, o reverso do gástrico, do esplênico, do lombar, o Meng-Men, básico, e os centros de forças secundários também, o tornozelo, né, ali embaixo, nádegas, coxas, joelhos e os tornozelos, certo? Também as panturrilhas, que não dá para a gente ver do lado, estou vendo pelo lado das costas. Dorsal, aliás, consertar. Agora nós entramos na questão que são NADs. Quando a gente fala sobre NADs, não existe uma literatura espírita que venha dizer para nós o que seja realmente os NADs, que a gente possa procurar. Então, um magnetizador, quando ele trabalha e ele percebe que tem que fazer um trabalho com NADs, para muitos fica uma situação NADs, onde vou procurar essa literatura, né?
porque exatamente na literatura espírita nós não temos nada. Então fica como se fosse algo muito escuro para nós, um túnel sem luz, mas que é preciso trabalhar para que as pessoas possam ter uma melhoria, porque é tudo energia. E os NADs também estão ligados aos centros de força, que também, por sua vez, estão ligados a uma fonte de energia também em nós ou em outras situações no nosso corpo. Então, é muito importante que a gente aprenda e saiba o que são os NADs e como eles funcionam. Então, nós temos o conceito de NADs. São os canais sutis por onde circulam a energia vital no perispírito. A palavra NAD vem da raiz NAD sânscrito, que significa canaleta, córrego. Há um NAD principal que age como se fosse um tronco ou eixo central, onde os centros de força principais se ligam. Deste NAD principal parte uma vastíssima rede de filamentos interligando os centros de força mais importantes. Faz distribuição da energia através de todos os centros vitais. Leva a energia vital a todos os departamentos do corpo espiritual. Os NADs estendem a sua influência até o corpo físico, colaborando na ligação entre este e o perispírito e suprindo as necessidades energéticas dos dois. São várias canaletas, né? A gente não consegue mensurar. Eu tirei uma foto que tinha aqui muito interessante, mas eu acabei não voltando com ela. Então, são vários, como se fossem fios entrelaçados para todos os lados, né? De ligamentos onde passa energia. E uma vez que tenha um congestionamento, o NAD ele bloqueia. Um congestionamento não, quando tem algum um centro vital com problema, um depressivo, por exemplo, né? Uma pessoa em depressão, nós temos que ver os NADs, como se encontram. Se eles se encontram... Me fugiu a palavra. Fugiu agora. Enfim. Quando há uma ligação... Esqueci agora, gente. Me desculpe. Eu ia falar uma coisa, eu acabei esquecendo. Vamos continuar, ele vai voltar. Então, ele se estende na influência até o corpo físico, colaborando na ligação entre este e o perispírito e suprindo as necessidades energéticas dos dois. Eu vou lembrar o que eu ia colocar para vocês sobre a depressão. Então, alguns consideram que os NADs se estendem até a pele do corpo. Já outros entendem que os mesmos chegam até os limites da aura, o que aparece ser mais lógico, já que o perispírito não se encontra retido nos limites corporais. Então, agora me lembrei. A pessoa em depressão, ela pode ter problema cardíaco. Então, o NAD, né, ele bloqueia numa forma de defesa esse momento, e o músculo cardíaco, ele acaba trabalhando muito mais. E a pessoa, então, passa a ter um problema cardíaco ou cardiológico pelo bloqueio do NAD, como defesa que ele tem. Quer dizer, o nosso organismo, ele tem defesa de todo jeito, a gente está se defendendo, né? Para algumas doenças, para algumas coisas. A mesma coisa na forma energética acontece também. Para que não aconteça algo pior, ele recebe aquela informação, então ele bloqueia, mas aí acaba sobrecarregando uma outra situação, no caso, o músculo cardíaco, e acaba a pessoa tendo um problema cardíaco ou cardiológico. Então, é muito comum que algumas pessoas com depressão possam desenvolver o processo cardiológico ou cardíaco. Era isso que eu queria colocar para vocês, acabei lembrando. Sempre vem, né? Então, agora a gente vai examinar detalhadamente cada centro vital. Então, nós temos o coronário. Ele é de mais alta frequência e localiza-se no alto da cabeça. Serve de interligação com o ser espiritual. Liga-se à glândula
pineal e comanda as funções psicológicas e cerebrais do centro da sabedoria. Capta a influenciação espiritual na mediunidade, assimila os fluidos espirituais necessários ao perispírito, ao corpo físico e ao passe, gerencia os demais centros de força, serve de canal para as influências do meio material, sutiliza fluidos mais densos quando emitidos para o mundo espiritual. O frontal. De alta frequência, muito abaixo do coronário, situa-se entre as sobrancelhas. Administra o sistema nervoso central e o mecanismo da inteligência, gerenciador dos elementos cerebrais, sentidos da visão, audição, tato, olfato, e liga-se à glândula hipófise ou à pituitária. Fenômenos de evidência, audiência e da intuição, e processos hipnóticos e de regressão de memória. Exteriorização do ectoplasma nos fenômenos de materialização e de efeitos físicos, e estabelece a relação do domínio ou se quebra o vínculo exercido por outrem. Passamos para o laríngeo, que é também de alta frequência, muito abaixo do frontal. Localiza-se sobre a laringe, a garganta. Regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial e a pressão arterial. Glândulas tireoides e paratireoides, além do timo. E responsável pelo sistema linfático. Considerado o centro da vontade e da criatividade. Filtra os fluidos anímicos quando em direção aos fluidos e campos espirituais. Fenômenos da psicofonia e de indução, exteriorização de ectoplasma na técnica curativa de insuflação ou sopro magnético. Ele é o responsável pela emissão do fluido vital. O cardíaco é a frequência mediana. Situa-se sobre o músculo cardíaco. Atua sobre o coração e todo o sistema circulatório. Sistema nervoso parasimpático, nervo vago e com o timo. Administra os campos emocionais, centro do sentimento. Passamos ao gástrico, que é de frequência baixa. Situa-se na linha mediana sobre a região do estômago. A mais ativa usina de fluidos vitais para exteriorização. Conhecido como centro de cura. Responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago. Regula o sistema nervoso simpático, corresponde-se com as adrenais e o pâncreas, controlador do alimento material e fluídico que entra pelo organismo. Fornece campo de atração a espíritos sofredores e de densa vibração. Usina a maior quantidade de fluidos vital que o organismo normalmente produz para automanutenção, doação e exteriorização. Aí temos o esplênico, que é baixa frequência e localiza-se sobre o baço. Grande usinador de fluidos vitais. Centro de equilíbrio.
Liga-se ao baço as funções biliares, renais e de excreção, grande filtro das energias a serem absorvidas e distribuídas para o organismo físico e ao centro vitalizador. Ele responde pelas atividades de doação fluídica a espíritos muito fragilizados ou com graves descontinuidades perispirituais. Usina muitos fluidos vitais para a recomposição orgânica, especialmente quando referente à reconstrução de órgãos, ossos, etc. O genésico, que é de baixa frequência, baixíssima frequência, situa-se sobre a região genital, elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. E é o centro procriador. Administra os processos genéticos e de vida animal e corresponde-se com as gônadas, ovários e testículos. Libera fluidos de vigorosa atração magnética. Grande usinador de fluidos densos. Acho que só. Passamos ao humeral, que é um centro de atração magnética. Ele é muito utilizado nos passes que são aplicados pelas costas, principalmente nas reuniões mediúnicas, que serve para fazer o desligamento, né, do espírito que está comunicante. Ou para também facilitar. Ligação com a medula óssea, coluna vertebral e toda a estrutura óssea do corpo. Responsável muitas vezes pelas tensões localizadas nos ombros, nuca, pescoço e costas. Reage bem ao se tratar problemas localizados nos membros superiores, tem ligação com o centro de força laríngeo, atua sobre grande parte do sistema nervoso, tanto na parte motriz quanto na sensitiva. E o básico, que é situado na região do cóccix, trabalha bem problemas relacionados aos membros inferiores. Tem a importante função de reenviar a energia vital circulante dos centros de força, de baixo para cima, formando o fluxo. Quer dizer, do coronário, né, ele desce, passa pelo frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, gástrico, genésico e retorna essa energia, né? Pelo básico, o Meng-Meng impulsiona, passa pelo humeral e ele retorna novamente. Então, é uma energia circulante a todo tempo. Essa energia ela circula, né? Forma-se esse ciclo de energia. O lombar, Meng-Meng, né? Localiza-se aproximadamente na região dorsal do umbigo. Ele age como uma estação de bombeamento de energia vital proveniente do básico, é responsável pelo fluxo de energia vital para cima, através da coluna vertebral. Então, ao passar do genésico, aí volta, né? O básico, ele está fazendo refluir essa energia. Quando chega no Meng-Meng, ele impulsiona essa energia para que ela possa fluir, como eu falei anteriormente. O centro de força lombar, Meng-Meng, controla e energiza os rins, as glândulas suprarrenais, até certo ponto, outros órgãos internos e também regula a pressão sanguínea. O lombar, Meng-Meng, está intimamente relacionado ao esplênico. Se o esplênico estiver altamente energizado, o lombar também ficará substancialmente energizado. Se o esplênico for ativado, o lombar também será parcialmente ativado, porque alguns centros de força não funcionam se outros não estiver funcionando. Então, é sempre um apoio para que possa haver esse funcionamento.
Então, aqui é só uma demonstração, né, dos seres de força, dos centros de força, e com os seus reversos. Aí temos uma parte, um filminho que é pequenininho, para a gente ouvir aqui. O Jacó vem falando sobre... De centros, são chamados energéticos, que escolas mais antigas chamavam de chakras, hoje em dia se chama de centro de força, mas que na realidade são campos vitais. Esses centros de força, eles são muito bem localizados, pelo menos os principais. Temos um que fica no alto da cabeça, que é o mais importante de todos, e também é o mais sutil de todos, que se chama coronário. Temos um segundo que fica aqui no meio da testa, no entre-olhos, que é o frontal. Depois nós temos um que fica sobre essa região da garganta, que é chamado de laríngeo. Temos um sobre o coração, que é o cardíaco. Temos um no alto do estômago, que seria o gástrico. Um pouco abaixo, mas do lado esquerdo, que fica sobre o baço, que se chama centro esplênico. E um na região da genitália, que se chama centro genésico. Até que vocês compreenderam? Acho que vocês estão aí na frente com alguma dúvida, não? Não? Anota, então, porque depois vai ter um momento da pergunta. Mas, às vezes, também a disposição da figura, né? É mais pela disposição. Às vezes, a gente confunde, por exemplo, a localização do esplênico, em algumas figuras, é logo abaixo da mama. Mas não. A direção dele é para cá. É abaixo da última costela, 45 graus. Né? Então, algumas figuras em algumas literaturas aparece que é exatamente aqui. Tem aquela bolinha, né? Aquela bolinha coloridinha, bem aqui embaixo mesmo. Aí as pessoas falam, não, porque o esplênico fica debaixo da mama, mas não é localizado bem abaixo da mama, não. Ele é localizado debaixo da última costela a 45 graus, certo? Então, de repente, nessa figura, pode estar acontecendo exatamente isso, está criando essa dúvida para você. Isso também a gente tem que prestar atenção, a ver como é que é importante, né? Todo o estudo que a gente tem que fazer, para até numa figura, a gente saber a localização correta. Então, vamos continuar. Agora, as funções dos centros de força. Então, examinaremos agora as funções dos centros de força, como eles sendo emissor de energia, canal dos impulsos espirituais, captador de energia vital, metabolizador das energias e como filtro energético. Como emissor de energia vital, nós emitimos a nossa energia nas seguintes situações. Quando estamos aplicando um passe. Diante da vontade do passista em fazer doação de suas energias para alguém, os seus centros de força tomam naturalmente uma posição ativa e iniciam um processamento das energias, adaptando-as ou colocando-as em condições de serem transmitidas. Veja que interessante, né? Diante da vontade do passista, como que é importante esse atributo? A vontade. Pensamento e vontade são dois atributos do espírito. Quando a vontade é colocada, ela é direcionada, como que começa a acontecer as respostas, como está colocando aqui, ó, diante da vontade do passista em fazer doação de suas energias para alguém, os centros de força, naturalmente, eles já tomam uma posição ativa para poderem ter o funcionamento.
Se não existir essa vontade, se não existir nada disso, nada acontece. Vocês podem ter certeza. Não vai acontecer nada. Então, é muito importante no trabalho o que é que eu quero que aconteça ali naquele momento. Eu quero ajudar. O que é que eu quero? O que é que eu quero fazer com aquela pessoa? Né? A nossa vontade, ela é determinante. Então, ela vai determinar o que nós estamos querendo e, automaticamente, os centros de força, eles já começam a se posicionar para que o trabalho possa acontecer. Então, veja que interessante como é que tudo vai respondendo, né? Tudo tem uma ligação com tudo, para que possa fluir da melhor maneira possível e que a gente possa ter sucesso no nosso trabalho. Preparando-as, né? Deixa eu voltar aqui. Colocando-as em condições de serem transmitidas, preparando-as para que sirvam a finalidade almejada, no caso, a cura. Os centros de força, então, através de uma impulsão, que podemos chamar de força ou componente centrífuga, emitem a energia. Então, numa força centrífuga, né? De dentro para fora, essa energia ela vai sendo emitida para que o trabalho possa ir acontecendo. De forma natural e voluntária, qualquer indivíduo pode inconscientemente ter os seus centros de força trabalhando por processar a energia vital, preparando-a para emissão. Nas trocas de energia com o ambiente, permutamos energia com o ambiente e com outras pessoas constantemente. Pode-se comprová-lo quando muitas vezes, após uma rápida conversa com algum conhecido, o mesmo diz que se sentiu bastante leve tendo conversado com aquela pessoa. Por que ele se sentiu tão leve, né? O tanto de energia que captou ali, sentiu-se leve. Ai, estou tão bem, foi tão bom conversar com você. Mas, em compensação, como é que deve estar se sentindo o outro? Em termos também, às vezes, de desgaste fluídico, porque houve ali um consumo, né? Foi consumido nas suas energias. Então, a pessoa também deve estar assim, um tanto quanto desvitalizada ou não. Porque existem aquelas pessoas que já estão até preparadas para esse tipo de situação. Então, não há o desgaste, é como se eles criassem uma barreira, alguma coisa assim, que o outro sente-se bem, mas ele consegue se manter, né? Então, é muito interessante essa troca de energia, a troca de energia no ambiente, onde a gente chega e também se sente bem, sai revitalizado, mesmo nesse momento que nós estamos tendo aqui, né? Nós estamos estudando, mas quando nós saímos do momento, saímos da casa espírita, a gente está saindo bem, a gente está revitalizado. Porque, embora os nossos olhos não estejam visualizando, pode também estar acontecendo alguma coisa aqui, por nós estarmos numa casa espírita, né? Então, pode também estar acontecendo alguma coisa energeticamente para nós, que nos fortalece e faz com que, quando nós saímos daqui, também estejamos bem. Então, de outras vezes, acontece o contrário. Sentimos-nos pesados ou angustiados depois de um breve encontro ou mesmo de um aperto de mão com alguém. Né? São aqueles sugadores de energia mesmo. Se apertou a mão, a pessoa já, né, levou tudo. Ou acontece aquelas coisas bem inesperadas. Onde, às vezes, a pessoa nem está prestando atenção, recebe aquele abraço, daqui a pouco está angustiado, está pesado, está sonolento, não sabe por quê. É exatamente nessa energia, né, que nós estamos emitindo, nessa força centrífuga, que é a energia de dentro para fora que o outro está levando de nós. E que acontece nos tratamentos, quando nós estamos emitindo essa energia para que a pessoa possa ficar bem. Na eliminação de resíduo energético, seja nos processos de metabolização, seja de assimilação da energia vital nos diversos departamentos dos nossos organismos físicos e perispiritual, sempre podem sobrar resíduos fluídicos, se os fluidos estiverem situados no nível espiritual. Os resíduos fluídicos, acredito que não sejam resíduos que sejam bons, né? Então, pode causar algum mal-estar mesmo na pessoa.
né? E que maneira pode ser feito isso? Com dispersivos, pode-se retirar esses resíduos fluídicos. Canal dos impulsos espirituais. Sendo o espírito a fonte da inteligência e dos sentimentos, fica claro que dele é que partem todos os impulsos capazes de movimentar o perispírito e o corpo físico, de vibrações mais lentas, mais aptos, portanto, para a inter-relação com os campos mais densos. Os impulsos espirituais, vontade, percepções, sentimentos, emoções, pensamentos, em formas de energia, atingem e influem no organismo físico, tendo como intermediário o psicossoma. Psicossoma é o conjunto corpo e alma, ou corpo e espírito, ou corpo e psique, tomado em sua ação recíproca unidade psicofísica do ser humano. Então, o inverso também é verdadeiro, ou seja, toda a influência externa captada pelos sentidos físicos chegam ao espírito, utilizando o perispírito como meio de acesso. Então, tanto da parte, né, nós vamos ver que nós temos um fluxograma aqui, ou um cronograma, que é exatamente parte do espírito para a casa mental, da casa mental para o perispírito, do perispírito para o duplo etérico, o corpo físico, né? Então vem essa energia e ela também retorna. Corpo físico, duplo etérico, perispírito, casa mental e espírito. Então, vejam bem que é todos os nossos sentimentos, todas as nossas ações, todas as maneiras com as quais nós vivemos, né, vem do espírito para nós, com tudo que nós já vivenciamos, com tudo que está armazenado no perispírito, certo? E depois retorna também. E há sempre um filtro, que o duplo etérico ele filtra, né? Filtra até para chegar no corpo físico ou amenizado. Ou também essas emoções podem vir, são filtradas pelo duplo etérico para depois chegar ao perispírito. Agora, se temos uma vida ao ponto assim, uma coisa tão ruim que já não dá para filtrar mais nada, o duplo etérico nem filtro tem mais, já passa direto. Né? E depois acontecem várias situações na vida da gente que a gente nem sabe o porquê. Determinadas doenças, determinadas situações no próprio organismo, né? É exatamente por conta que já não existe nem mais filtro, nem nada, então tem que vir e vem mesmo. Acontecem as coisas mais terríveis no corpo físico. Então, como canal dos impulsos espirituais, olha, como eu falei para vocês, então o impulso energético do espírito, vontade, percepção, sentimento, emoções e pensamento, né? Ele passa pela essa casa mental, tudo isso aí passa para o perispírito, que transforma e adapta as energias espirituais através dos centros de força, enviando-as para passa primeiro pelo duplo etérico, que não está aqui, e depois é passado para o corpo físico, que transforma esses impulsos recebidos em ações e sensações físicas. O corpo físico recebe tudo isso e capta o exterior através dos sentidos físicos, ou seja, tudo que nós estamos recebendo, as sensações são boas, as sensações sejam ruins, né? Os sentidos físicos, como é que nós estamos sentindo isso no nosso físico? Porque o corpo físico, ele responde a todas essas sensações que estão vindo em nossa direção, né? Que veio trazida desde a parte espiritual. Então, o corpo físico, ele passa para o perispírito, que transforma e adapta esses impulsos físicos através dos centros de força, que estão localizados exatamente no perispírito, enviando-os novamente para o espírito. O espírito recebe a energética do perispírito e armazena sob a forma de experiência e aprendizado. Então, essa forma de experiência e aprendizado, elas
chegam, já, desde do primeiro quadrinho, onde está impulso energético do espírito, não é? Então, fica tudo armazenado. Então, nós temos as sensações, os acontecimentos da nossa vida, com tudo que fica guardado, gravado no perispírito, que vem do espírito para o perispírito, corpo físico, né? Depois, corpo físico, perispírito e espírito, que armazena essas experiências e aprendizado. Então, é sempre uma coisa, né, circular, né? Aquela energia circular, né? Tudo se transformando e a gente percebendo, ou seja, quanto melhor vivermos, melhores as sensações, melhor o aprendizado, menos sofrimento, e as ações físicas, tudo melhora. Ficou entendido aí esse quadro? Então, como captador de energia vital, os centros de força também exercem a função de assimilar a energia vital do ambiente, a qual precisamos para a nossa manutenção e equilíbrio. A energia vital é essencial para o organismo, mantendo a sua saúde e vitalidade, mas dissipando-se com o desencarne, né? Essa vitalidade deixa de existir exatamente com o desencarne, não tem mais como ter mais vitalidade nenhuma. Podendo também captar energias ou fluidos em diversas situações, através do passe, estando os centros de força funcionando harmonicamente, eles assimilarão as energias do passista, introjetando-as no seu interior, acumulando-as para depois a distribuir na medida do necessário. Então, a gente também acumula toda essa energia e depois ela pode ser distribuída. A todo instante nós acumulamos e nós distribuímos, né? Nós doamos, nós recebemos, todo tempo é assim. Se a gente parar e prestar atenção, né? É uma via de mão dupla a todo instante, né? Nós doamos, nós recebemos, o tempo inteiro é feito dessa maneira. Então, nas trocas de energia, conforme mencionamos anteriormente, podem ocorrer captações de energias provindas de outras pessoas e estas serão assimiladas através dos centros de força, seguindo semelhantemente o caminho indicado como no item anterior. A captação de energia do ambiente. Os centros de força captam incessantemente a energia vital, originária do meio ambiente, onde o fluido vital, produto do fluido universal, encontra-se espalhado de forma potencial e latente por toda parte, aguardando o momento para ser utilizado. Através dos alimentos e da respiração. Tudo que comemos, especialmente os alimentos naturais, encontra-se mais ou menos saturados de energia vital. E essa energia vital também ela pode ser uma energia muito boa ou pode ser uma energia também muito ruim, né? Porque ela também se entranha, né? Numa discussão, no momento que está havendo a alimentação e a pessoa parte para discutir, também podemos saturar de energias que não são benéficas esses alimentos, né? E depois a gente ingere esse alimento. E aí também não é uma coisa boa, porque nós estamos ingerindo o alimento com uma energia ruim, mas que essa energia ruim foi causada como? Dentro do próprio ambiente em que se vive, através daqueles momentos calorosos, que não é nada agradável, mas que às vezes acontecem, né? Como metabolizador das energias, os centros de força exercem ainda a função de metabolização no processo de assimilação e desassimilação das energias, para que estas possam ser introduzidas no organismo perispiritual, primeiramente, e depois no organismo físico. Ocorre uma transformação que é elaborada pelos centros vitais. Então, nós temos, né? Nós recebemos
Vamos ler de novo. Os centros de força exercem ainda a função de metabolização no processo de assimilação e desassimilação das energias, para que estas possam ser introduzidas no organismo perispiritual, primeiramente, e depois no organismo físico, onde ocorre uma transformação que é elaborada pelos centros vitais. Ou seja, essas energias chegam lá no organismo, elas se transformam, né? E depois que elas são transformadas, elas chegam até o centro vital para que possa ser emitida uma energia. Conseguiram entender? É só uma figura ilustrativa. Agora nós partimos para o que prejudica os centros vitais, que está no livro Cure-se e Cure pelos Passes, do Jacomelo. Até tenho ele aqui. Se quiserem. Está bem velhinho, mas é um livro maravilhoso, um livro muito bom. Então, no coronário, são prejudiciais excessos de preocupação, a estafa mental, sono insuficiente ou excessivo, a mente devotada a guardar ódios, mágoas e rancores, a autocompaixão, o desejo e a vibração do mal, o egoísmo, as ideias de vingança, a falta de mentalizações positivas e o negativismo. Tudo isso prejudica o coronário. São providenciais o equilíbrio das emoções, o repouso, o refazimento natural, praticar e desejar o bem, a compaixão, o altruísmo, o sentimento de piedade, a oração frequente, o otimismo, tudo ao contrário do que prejudica. Se a gente conseguisse viver, né, a todo instante, nesse estado de equilíbrio de emoção, repouso, refazimento natural, o coronário estaria, assim, maravilhoso, mas nem sempre a gente consegue, não é? Então, às vezes, ele está um tanto quanto prejudicado pelas nossas emoções, pela maneira de vida que nós levamos, pela forma com a qual nós vivemos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas próprias imperfeições. É isso? Então, a gente vai vendo como, olha, aí no primeiro são prejudiciais, né? Olha só, o egoísmo, isso é inato ao ser humano. As ideias de vingança, quantas pessoas que pensam assim, né? A falta de mentalização positiva. Não param um momento ali para mentalizar ideias positivas, fazer uma meditação, alguma coisa assim. O negativismo, às vezes a gente encontra aquelas pessoas, né, que é ó vida, ó azar, são negativas demais, né? Então a gente vai vendo que, se for ao contrário, nós manteremos exatamente o equilíbrio das nossas emoções, que é o providencial para que o coronário esteja assim em bom funcionamento. No frontal são negativos: ter olhos maus, importar-se e disseminar fofocas e mexericos, alimentar a inveja e orgulho, descontroles físicos e emocionais, ser pessimista ou hipocondríaco, arquitetar planos maliciosos ou maldosos e fazer leituras nocivas e outras coisas mais. São positivos, ver sempre positivamente, falar bem das coisas ou pessoas, abolir preconceitos, equilibrar as atividades físicas, acreditar-se bem e bom, sem com isso envaidecer-se ou orgulhar-se, fazer boas leituras, divertir-se sadiamente, evitando excessos. No laríngeo, negativos para o laríngeo: falar mal, dar maus conselhos, alimentar monoideias, fechar-se sobre os próprios sentimentos, desdenhar, ridicularizar o próximo e vícios. Positivo: falar bem, dar bons conselhos, alimentar-se de bons estudos e boas conversas, abrir-se a diálogos construtivos e extrair sempre o lado positivo das pessoas e a ausência de vício. Se a gente conseguisse levar a vida sempre, o tempo inteiro assim do lado positivo, não é? Isso seria maravilhoso para os nossos centros vitais. No cardíaco são perniciosos: emoções fortes,
Viciações que mexam com os sentimentos, preguiça, comodismo, rancor, mágoa, ódio, sentimento de vingança, violência, impaciência, irritabilidade. São as saudáveis: a busca pelo autoconhecimento, domínio de si mesmo, ausência de vícios, atividades físicas e intelectuais compatíveis, amizade, compreensão, humildade, perdão, esquecimento do mal, tranquilidade, vibração de amor pelas criaturas e altruísmos. Nós ainda nem chegamos, nós estamos no terceiro centro de força. E se nós conseguíssemos até o terceiro levar de forma saudável tudo que está sendo dito aqui, como é que o ser humano mudaria e as coisas funcionariam de uma maneira completamente diferente? Não é? Mas, infelizmente, tudo se mistura. As boas emoções, os bons sentimentos, né? Tudo se mistura. Então, todos temos um pouco do bom e temos um pouco do ruim. Né? Não existe aquele todo ruim nem todo bom. Tem sempre alguma coisa ali para complicar. Mas se nós conseguíssemos levar o tempo inteiro só nas coisas saudáveis, né? A vida seria uma beleza. Não existiria um monte de coisa na gente, certo? Nós só chegamos no cardíaco só. Exatamente. Isso, um vai passando para o outro, vai contaminando o outro. É um apoio do outro, né? No gástrico, são ruins a gula, o aguçamento do apetite por interesses subalternos, alimento de difícil digestão, o jejum continuado, vícios de disfunção digestiva, descontrolar-se emocionalmente, hipocondria, elevados níveis de açúcares. São bons: educação alimentar, alimentação regular, natural e equilibrada, digestão normal, ausência de vícios. Olha só. No esplênico, pouca ingestão de líquido, alimentação muito condimentada, exercícios físicos excessivos, mágoas não resolvidas e irritabilidade. Tudo isso são situações infelizes para o bom funcionamento do esplênico. E são felizes para o bom funcionamento, né? A ingestão de muita água, alimentação natural, com no mínimo de condimento, exercícios físicos regulares dentro dos limites individuais, superação de mágoa, paciência, bondade e mais algumas coisas por aí. No genésico, são lamentáveis abusos sexuais, uso de afrodisíacos, excitantes e estimulantes sexuais de toda ordem, fixação sexual, aborto, ideias criminosas, fumo, álcool tóxico. E são requeridos o controle da educação da sexualidade, suas funções e uso, ideias criativas e ausência de vícios. Agora nós vamos chegar a falar da usinagem nos centros vitais. Até aqui está tudo bem? Mesmo a gente estando fazendo a leitura, depois se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Eu vou responder o que eu souber, o que eu não souber eu trago para vocês depois. Porque às vezes a gente nem sabe tudo, né? Quer dizer, ninguém sabe tudo, né? Então, a usinagem nos centros vitais. É muito interessante quando a gente está trabalhando como magnetizador e prestar atenção nas sensações, né, do nosso corpo, o que nós estamos sentindo. É muito importante que nós aprendamos a nos conhecer, porque quando nós conhecemos, nós sabemos o que nós estamos sentindo, e a gente vai poder saber até mesmo em relação a uma usinagem. Algumas pessoas, mesmo não sendo magnetizadores, às vezes sentem em algumas situações que eles também podem usinar. Porque o tempo inteiro, né, os nossos centros, eles estão trabalhando. Então, não é somente por sermos magnetizadores que vai acontecer essa usinagem. Mas, geralmente, quando nós estamos trabalhando,
é muito importante nós prestarmos atenção nesse momento, porque aí nós passamos a conhecer, né, por onde é que eu usino mais, por onde é, né, aquela situação toda que usina mais, que usina de menos, ou não usina ainda, ou usinar, sempre vamos usinar, mas não prestamos atenção ainda onde e como acontece. Então, agora, a gente vai partir para esse estudo da usinagem nos centros vitais. Quando uma usinagem magnética se inicia, os centros vitais entram em esforço de produção fluídica, deixando vivas sensações no corpo físico. Está lá no Manual do Passista, na página 25 e 26. É sensível essa usinagem fluídica? Na grande maioria dos casos, sim. Mas como depende da sensibilidade do usinador, pode ser que aconteça a usinagem e, mesmo assim, o usinador não a sinta. Seja por ela acontecer de forma branda, seja por ele não lhe dar a devida atenção. Foi o que eu falei. A usinagem ela vai acontecer, mas a gente nem está prestando atenção, né, no que está acontecendo. Mas ela vai acontecer. Então, está lá na página 234 do livro Cure, Cure-se pelos Passes, do Jacob Mell. Eis as principais sensações no magnetizador. Está no capítulo 24 do livro Cure, Cure-se pelos Passes. No coronário, um certo calor muito brando ou um redemoinho no alto da cabeça. Pode também se sentir como se fosse um rocio, né? Aquela coisa assim, é uma forma de usinagem. No frontal, uma coceira circulando no entre-olhos. Uma sensação de lacrimação, leves pontadas na testa, dores de cabeça localizadas na fronte ou nas têmporas. No laríngeo, coceira na garganta, sensação de pigarro, como se algo fosse se desprender ou penetrar na garganta, uma vontade de tossir. Vocês já perceberam alguma coisa assim? Alguém já teve alguma dessas sensações? Já teve? É interessante, né? Quando acontece, né? Às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Dá aquela vontade de tossir, fica aquela tossinha seca, aquela coceirinha na garganta, né? Nem sabe por quê, acha que eu estou me gripando. Não, é a usinagem que está acontecendo, né? Ele sai dali e acabou tudo, não está acontecendo mais nada. No cardíaco, palpitações, alterações no ritmo cardíaco, sensação de inchaço ou murchidão no coração, sudorese. Aí, quando algumas pessoas sentem isso, procuram um médico e faz um monte de exames, né? Porque acontecendo com uma frequência, a pessoa vai achar que está realmente com algum problema cardiológico. Então, procura o médico para fazer exame e não dá nada. Mas também não sabe que pode estar acontecendo uma usinagem no seu organismo, na parte do cardíaco. No gástrico, sensação forte de giro no alto do estômago, como se o mesmo fosse estufar ou encolher de vez. Sensação de uma fina e pontiaguda adaga entrando no alto do estômago. Vontade forte de arrotar. Tremores internos, como se fosse uma turbina, como se uma turbina estivesse sendo acionada. Normalmente, em especial, nos 3 centros inferiores, gástrico, esplênico e genésico, essa sensação de turbinamento é percebida muito forte, ao ponto de ser comum o registro de seu zumbido pelo ouvido interno. Sensação de fome
ou intensa saciedade. No genésico, redemoinho sobre a genitália, pontadas nos testículos para os homens, ou nos ovários para as mulheres, e uma excitação genésica. Então, às vezes, algumas pessoas até confundem ou estranham, né? Porque está de frente ou para uma mulher ou para uma senhora. Não, mas por que eu estou sentindo isso, né? Como que eu posso estar sentindo uma coisa dessa? É pura e simplesmente a usinagem. Porque se estiver acontecendo alguma coisa diferente, a pessoa não tem que estar ali, né? Ela está precisando de tratamento, ela não tem que estar ali. Porque se realmente ela estiver de frente, aplicando um passe, e está sentindo uma excitação, que é exatamente oh, meu Deus do céu, a usinagem do genésico, né? Mas a pessoa não está entendendo. Se ela não estiver percebendo que seja exato só por uma gente, que branco, uma usinagem, né? A usinagem, ela tem que estar no lugar do paciente se tratando, não trabalhando, né? Porque aí os papéis estão trocados ali completamente. O genésico tem a sua usinagem e as sensações são exatamente essas. Pode, também pode. Qualquer pessoa pode sentir a usinagem. Pois é, mas aí se ela for colocar, ela também pode chegar e ser esclarecida do que está acontecendo. Ah, sim. Ah, tá. Então as perguntas, deixa para... Anotem as perguntas para que todos depois possam escutar, porque aí passa o microfone um por um, tá? Eu ia deixar isso aqui para a segunda parte. Pode abrir meia horinha para pergunta? Escreve. É um testamento, né? Esse daí. Deu até calor, né? As sensações apresentadas no livro Cure-se e Cure pelos Passes não seriam relatos pessoais, os quais não deveriam ser tomados por regra? Questão das sensações na usinagem, né, que foram apresentadas, né? Isso aí não seria um relato pessoal, ou seja, pode ser diferente? Bom, são vários tipos de usinagem, não é uma só. Então... Não, eu acho que ele está perguntando as sensações, né? Por exemplo. Então, as sensações são várias, não apresenta uma só. Por exemplo, no coronário você pode sentir um redemoinho, um rocio, são vários, né? Então, a gente pode tomar uma base, mesmo sendo um livro são perguntas e respostas, não é propriamente o Jacó. Quem pergunta e quem responde, ele recebe as perguntas, ele responde para as pessoas. Então, acredito que essa resposta que ele está dando, né, experiência pessoal dele. Exatamente, a experiência pessoal de tudo que chega para ele, né? Agora, cada um vai saber o que está acontecendo consigo mesmo. Como distinguir a usinagem da excitação genésica? Vocês agora... Tinha que ter uma pergunta assim complicada de se responder, né? A própria pessoa ela precisa se conhecer, gente. Não é possível. Você vai estar ali... Bom, tem uma senhora, né? E, de repente, começa uma excitação genésica com uma senhora. Bem senhorinha ali. É meio complicada a situação, né? Ou não. Mas a pessoa se conhecendo, ela vai saber como que ela é. Como que é a parte da moralidade? A que nível ela tem de filme, de leitura, da própria vida que ela tem? Ela vai saber se ela tem que estar ali no trabalho ou se ela teria que estar se tratando.
Tudo isso a gente tem como perceber, por isso que as pessoas precisam se conhecer. A partir do momento que existe o conhecimento, sabendo que, não, eu estou sentindo isso aqui é uma coisa muito estranha, eu nunca senti isso. Por que eu sinto isso sempre, somente na hora do passe? Né? Ela vai saber distinguir uma sensação sexual, né? Uma excitação sexual de desejo, de uma excitação sexual sem desejo, pura e simplesmente por um funcionamento do centro de força, usinagem de um centro de força. O centro de força lombar é o mesmo que o Meng-Men? Vi uma gravura em que o lombar situa-se sobre os rins e o Meng-Men fica sobre a coluna vertebral na parte lombar. Isso é correto? Olha só, se eu estiver errado, você me corrija. Tem o centro de força Meng-Men, mas que era chamado como lombar para facilitar, exatamente porque ele está na direção do umbigo, aqui em cima, né? Mas existe também o lombar, que é um pouquinho mais acima, nos rins mesmo. Então, está errado. Já aprendi aqui hoje, está vendo? Então, que fica para os lados. Fica em cima dos rins. O lombar. O lombar é um par, né? Esse par. Então, ele é mais aqui embaixo, então, o outro é mais aqui em cima. Isso. Então, é isso. Então, porque existe também o lombar. Então, existe os dois. O Meng-Men e o lombar. Deixa eu complementar. O que acontece? O Meng-Men, né, se a gente for estudar, né, a origem desse nome, na cura prânica ele é citado, né, como sendo esse centro de força que fica na altura do umbigo, só que nas costas. Né? E alguns magnetizadores, para traduzir, né, para não chamar de Meng-Men, como está na região lombar, batizaram ele de lombar também. Só que existe um par de lombar, um em cada rim. Então, nós aqui, né, no caso, o nosso grupo, preferiu não traduzir, justamente para não causar essa confusão. Porque lombar aqui, qual é o lombar? O lombar do rim ou o lombar, né, da região do umbigo, né, que fica em cima da coluna. Então, para não confundir, a gente chama aqui de Meng-Men. E a gente também utiliza o lombar, né, também para outros tipos de tratamento, né, principalmente nos problemas de circulação. A gente usa o par de lombar, né, no tratamento. Então, fica essa diferença, né? Agora, muita gente chama o Meng-Men de lombar. Aqui a gente prefere não chamar, a gente usa o Meng-Men mesmo, usamos como a gente não conseguiu uma tradução assim, direta. Eu não confunde também, né? Para não confundir, a gente chama de Meng-Men. Tá bom? Agora o testamento. Vamos lá, primeira. O centro de força está localizado no duplo etérico. Como é a propagação no corpo mental? O centro de força está localizado no duplo etérico. Tudo bem. Como é a propagação no corpo mental? Difícil. Ah. Mas se a aura é formada pelas emanações do força, não. Não. Também. O centro de força ele está no duplo etérico, né? Mas ele lembra o seguinte, essa pergunta, só repetindo aqui para poder o pessoal entender, né? Lembra que o duplo etérico, ele é o perispírito é o meio de campo, né? Ele é o meio de campo entre o corpo físico e quem? O espírito. Né? Então você tem, né, o perispírito, ele faz esse meio de campo. No caso do duplo etérico, o que ele faz? Ele é um meio de campo também, né? Ele é aquela parte do perispírito mais densa,
não é isso? Né? Então, ele também faz esse meio de campo do corpo físico, né, com o perispírito. Né? Então, o centro de força, né, ele está nesse meio de campo aí, né, ele está levando, né, as questões, né, as energias do perispírito, do mais denso até, né, o mais sutil, né, também. Então, a questão do corpo mental, né, ele é a parte do perispírito que é as experiências, né, onde ficam registradas as experiências, não é isso? Né? Então, esse centro de força ele é esse mecanismo para levar essas sensações exteriores, né, até o perispírito, até o corpo mental. Vamos lá. Tá. O centro de força, ele faz como ele está no duplo etérico, né? Ele capta as sensações do exterior, né? E como ele está no perispírito, né, ele leva isso até o corpo mental. Aí você tem, como é esse caminho, eu não sei, né? Esse registro, né, das sensações, né, que ficam em experiências, né? O centro de força ele faz essa captação dessas sensações. Ele capta as sensações, ele transforma essa captação com essa captação e as sensações e transmite para poder chegar até o campo mental, com certeza, porque vai chegar às sensações de uma forma diferenciada. Exatamente. Até o Porque espírito. não é o centro de força que vai chegar ao espírito. Tudo. São as sensações que já foram filtradas nele. Por isso que, assim, Isso. existe uma ideia de que, acabando o duplo etérico, né? Ou seja, quando há o desencarne, o duplo etérico ele se desfaz. Né? Mas o centro de força não acredita. Não acredita. Né? Exatamente. Porque senão, né? Como é que vai chegar lá as sensações? É isso mesmo. Vamos lá, segunda. Quais as angulações do centro de força? Principais e secundários em relação ao corpo físico. Tá. Então, ela quer saber, em relação ao corpo físico, qual é a angulação. Por exemplo, o esplênico, ele é 45 graus. 45 graus. Né? Você pode falar aí, né, mostrando quais são as angulações. Todos são de frente, né? Pelo menos aqui. O coronário para cima, né? O frontal aqui para frente, situado aqui entre os olhos, não é isso? O laríngeo também sai de frente, cardíaco. O esplênico, ele sai a 45 graus, como eu falei, debaixo aqui da última costela, né? Nossa, não debaixo da mama, mas vem para o lado, né? 45 graus. O gástrico também de frente, o genésico também de frente. Quando chega no básico, ele tem 45 graus, mais ou menos, que ele também uma angulação de 45 graus para trás. Para baixo. Para baixo? Então, mas para baixo, mas ele vai um pouquinho para trás, 45 graus. Né? Pouquinha coisa, pouquinha coisa a inclinação dele. Depois temos o Mengmen, certo? Que também é para trás. E o humeral, também para trás, todos assim. Aí depois vem os anversos, que aí vem frontal aqui atrás, né? O laríngeo, às vezes, pode se confundir com o humeral, por eles estarem muito próximos. O cardíaco, também na mesma posição. Agora, quando chega no esplênico, já é diferente, ele já sai do outro lado, do lado direito nosso. Tá? Ele entra a entrada dele é pelo lado esquerdo e a saída dele é pelo lado direito. Tá? Aí, qual mais? O genésico. Não, eu já falei, vim para cima, aí depois chegamos aqui no coronário outra vez. Eu fiz um fluxo e um refluxo. O dos secundários, né? Aí a panturrilha é pelo lado de dentro. Porque eu tinha aqui a foto ainda agora aqui. Né? Se conseguisse voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Porque antes da panturrilha tem das nádegas.
Engraçado, eu saí... Então, olha aqui, ó. Coronário, frontal, laríngeo, sempre de frente. Cardíaco, gástrico, esplênico. 45, isso. Umbilical, genésico. Tá? Aí depois temos das coxas, os secundários, os dos joelhos, as panturrilhas e os tornozelos, aqui atrás. O tornozelo também ele é angular, né? Também pode ser angular. Angular. Aí Aí não está, né? Uhum. Qual é que é genético ou é o básico? Básico. O básico. Que é Aí esse estamos do daqui lado que, de na cá. verdade, aqui está errado, né? Ele é assim. Ele cai um pouquinho, Ele é um pouquinho assim. A panturrilha é para dentro. É para dentro. Mas muito pouquinho. Acho que é muito pouco. Não, quase não. É muito pouquinho, quase nada. Porque a gente trabalha mais reto mesmo, né? É. Quase reto mesmo. E aqui na parte do dorsal, né? Aí nós temos o reverso do frontal, temos o humeral, mas que por ser aqui, olha, o laríngeo às vezes pode confundir pela saída no humeral, mas há uma diferença, uma distância bem pequena, tá? O reverso do gástrico, do esplênico, olha só, nós aqui temos a entrada, aqui nós temos a visão da lateral, e aqui nós temos já do outro lado, é o lado direito, a saída dele. O lombar, o par de lombares, o meng-mei e o básico. Aí temos os centros secundários das nádegas, coxas, joelhos, panturrilhas e tornozelos. Respondido? Mais alguma dúvida? Eles ficam acima dos rins, né? Acima dos, assim, as figuras sempre confundem um pouco, né? A marcação nas figuras sempre confundem. É secundário. Secundário. Vamos lá. Qual a concepção de centro de força anverso-reverso? É simplesmente um ser oposto do outro na mesma localização? Ou é simplesmente questão de localização? Então, Todo centro de força tem o seu anverso e tem o seu reverso. Todos eles. Como está aparecendo aqui, olha. Muito simples. O único diferente, assim, por exemplo, o Meng-Men. O Meng-Men, ele é o reverso do umbilical. Do umbilical. Deram dois nomes para eles, mas um é reverso do outro. Tá? O humeral é reverso do laríngeo? Todo mundo tem essa dúvida. Acabamos de falar agora. Não Às vezes se confundem. Mas não. Né? O laríngeo, por conta da direção, né? Que é mais ou menos no mesmo posicionamento. Tanto que a gente pode trabalhar alguma situação no humeral, alto, né? O laríngeo é um pouco mais alto. Né? Você afasta o laríngeo e pode trabalhar o humeral também pela frente. Né? E aqui é nesse osso que tem aqui. Exatamente. Então, é uma questão só de... É pouquinha coisa, né? A diferença de altura... Mas tem uma outra diferença também. Muito pouquinha. A diferença da questão da frequência, né? Sim, da frequência, exatamente. Né? Isso também influi. Mais alguma coisa? Aqui. Tá lá no testamento. Aqui. Você faz sempre minha prova. Eu não... Vamos lá. Dependendo do tipo de fluidos a doar, a usinagem no doador será em centro de força diferentes? Dependendo do tipo de fluido a doar, a usinagem no doador será em um centro de força diferente? Eu entendi assim. Por exemplo, eu tenho um caso de fratura. Então, pelo que a gente viu, usinar pelo esplênico é mais eficiente para tratamento de uma fratura. Né? No caso, o doador, né, dependendo, o doador ele pode usinar de acordo com o problema? Por exemplo, ou não, se ele usina pelo gástrico, vai ser sempre pelo gástrico, ou se ele usina, ele pode mudar de acordo com a necessidade?
Acho que foi essa a pergunta, né? É isso? Eu acho que pode. Uma pessoa pode usinar independente do centro de força. Não necessariamente, até pelo que ela está ali na frente para ela tratar. De alta frequência, de baixa frequência, você já usina, a dor já usina de acordo com o problema. Não necessariamente, não. Porque muitas vezes a pessoa pode não sentir usinagem. Costumam dizer, né, que as pessoas que têm essas sensações exatamente no esplênico têm um magnetizador e tanto, porque ele cura, inclusive, fratura. É isso que ela está dizendo. Não Então, é? por exemplo, Mas o que não tem às isso vezes aí? isso é uma característica É uma característica do magnetizador. né? Então, se ele tem a característica de usinar pelo esplênico, coloque o pessoal de fratura nele, coloque o pessoal que precisa revitalizar um órgão para ele. Entendeu? É por isso... Agora, se ele tiver, por exemplo, a usinagem pelo gástrico, aí para outra tipo de situação. Entendeu? É por isso que na ficha, né, quando tem sensações, pelo menos lá a gente tem isso, sensações no magnetizador. Não é para dizer sensação tá boa, feliz. É exatamente pela sua pergunta que a resposta tem que vir. Sensações no magnetizador. O que ele sentiu? Né? O que aconteceu enquanto ele estava ali? Quais foram as sensações no corpo? Não pode ser só de felicidade, bem-estar. Não eles não dizem nada. Porque aí a gente vai saber, né, para que tipo de pacientes podem ser colocados. Se com fraturas, problema ósseo, seja lá o que for, aquele que tem uma usinagem pelo esplênico. Ele pode trabalhar de forma muito mais feliz e ajudar muito mais nesse sentido. Certo? Acabou minha prova? Acabou a prova. Não, é porque ela Alguém sempre me tem dá mais alguma prova. pergunta? Não. Tudo bem? Eles perguntaram um pouco hoje. Hoje foi pouco, estão tímidos. né? Mas todo mundo entendeu tudo, todo mundo uma sabe pergunta ali. tudo, né? Olha, ele está perguntando, vou repetir a pergunta para o pessoal da internet poder ouvir, né? Eu acho que eu sem querer abri aqui. A questão da usinagem, se ela pode ser ou não direcionada pela vontade do magnetizador. Ou seja, de acordo com o problema que o paciente tem, ele tem a necessidade de usinar por um centro de força esplênico ou pelo gástrico, ele escolher por qual fazer isso. Nós temos muito pouca pesquisa nisso, né? nessa questão. O que a gente percebe hoje é que tem um magnetizador que tem mais facilidade de usinar por um centro do que por outro. Né? Agora, se ele tem a capacidade de acionar essa usinagem pela sua vontade, a gente não desconhece. Mas é possível que sim. Eu assim, acho que é possível, porque como assim, é pensamento e vontade, né? Então, se o centro de força, né, é seu, eu acho que faz parte, né, até do trabalho do magnetizador se esforçar nisso, desenvolver isso, né? Agora, hoje a gente tem dificuldade até para ter as sensações do tato. Então, a gente está muito aquém ainda. Muitos ainda nem sabem o que é um tato magnético. Não se exercitam, né? Porque o tato magnético, como fala o Allan Kardec, ele pode ser desenvolvido. Mas pode ser desenvolvido com o quê? Através do exercício. Na prática, exercício, estudo, o autoconhecimento. Se nem isso a gente ainda se conhece, que dirá, né, direcionar, não, agora eu vou usinar pelo esplênico, agora eu vou usinar pelo gástrico, agora eu vou usinar... A gente está longe um pouquinho disso. Tem alguém que dá uma fratura, né? Vou aplicar um magnetismo. Mesmo que eu não saiba que a raciocínio tem que ser por determinado centro de força, pela minha vontade, eu vou usinar para ajudar, auxiliar na cura daquele problema. E automaticamente... Não. Aí não. Aí eu desconheço essa prática, né? Você vai, assim, a questão da usinagem, ela é algo da característica do magnetizador, né? Se ele tem a característica pelo gástrico, vai ser pelo gástrico. Se ela tem pelo esplênico, pelo esplênico. O que a gente está discutindo aqui
é se ele, pela vontade, pelo exercício, pelo seu desenvolvimento, ele vai poder direcionar isso ou não. Tato magnético. Tato magnético. O tato ele vai perceber onde que está a desarmonia e aí ele, né, tem que decidir como é que vai ser o tratamento. Ela quer saber, acho que ela quer saber o que, que a pessoa sente e o outro sente a mesma coisa. Como é que vai saber se está sentindo mesmo? É você mesmo, com as sensações que você estiver sentindo. Pela sensação, Isso. Aí você vai chegar, vai falar, se estiver trabalhando aqui, ó, Roberto, estou sentindo uma coisa estranha, parece que eu tenho uma taquicardia, eu não sei se é meu. Ele vai falar, observa. Ele não vai dizer, você está usinando. Observa. Acontecendo com uma constância, uma situação assim, às vezes até se faz algum exame. Então, realmente pode ser uma usinagem. Pode ser usinagem, pode ser tato, pode ser várias coisas. Isso. Muitas pessoas podem vir a sentir, se apavoram e vão procurar um médico, aí fazem exame. No exame não dá nada. Então, era puramente, ela poderia estar usinando, ela poderia estar fazendo o tato, está sentindo também a mesma percepção, a mesma coisa que o outro. Então, necessariamente, era da saúde dela. Entendeu? A gente está aqui exemplificando um caso de um magnetizador que tem uma percepção, né? Essa percepção pode ter várias origens, né? Pode ser por causa de um tato magnético, por exemplo, o paciente tem uma desarmonia naquela região e ele sente a mesma coisa que o paciente está sentindo. Então, se nós soubermos que o paciente também sente aquilo, opa, isso é tato magnético. Agora, se o paciente não tem nada ali naquela situação, ele pode estar usinando pelo cardíaco, por exemplo. Né? E aí, é lógico que tem que descartar se é algum problema médico, coisa e tal. Né? Descartando isso, provavelmente ele está usinando pelo cardíaco. E a pessoa pode usinar pelos vários canais. Bom, Vou responder, vai. Pode sim. Ela pode, não simplesmente por um, mas ela pode, mais de um, pode. Por mais de um, pode. O centro de força, pode continuar. O centro de força, né, ele tem essa característica de usinagem, todo centro de força. Né? A questão no caso do trabalho do magnetismo, vai existir um que tem um poder maior de usinagem. Essa é a diferença. Tá? Uhum. Isso. Mesma coisa. Bom. Faltam 5 minutos. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma perguntinha? 5 minutinhos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Todos assinaram a lista de presença e responderam a pergunta se queriam ou não livro, né? Porque aí eu vou mandar um e-mail para essas pessoas, só para as pessoas que querem, ok? A gente vai entrar em contato com a editora Vida e Saber para fazer compra. São livros do Jacó, né? Cure e Cure-se pelos Passes, né? Então, ainda tem uma pergunta, Roberto. Opa! Eu achei que a minha blusa que estava sacudindo, eu olhei e não era nada. Por que
Bom, vou perguntar aqui para o pessoal da internet também, né? Então, você está perguntando, você estava num tratamento de cromoterapia e teve sensações, né, em alguns pontos do seu corpo, né? Eu desconheço a cromoterapia, eu não posso afirmar nem como, eu não sei qual é o processo, não sei a situação. Essas sensações que você percebeu, só você vai poder dizer. Eu não tenho como dizer, né? Eu ainda sou aprendiz. Eu achei que era algum espírito que estava mexendo aqui. Eu senti na cabeça. Não, tudo bem. Foi muito forte. Eu achei que era o ventilador, porque o ventilador estava fazendo barulho. Aí eu tinha que ficar de olho fechado, mas eu abri os olhos. Aí eu abri os olhos e assim estava tudo paradinho, mas continuava assim. Bom, na próxima vez, observa de novo, vê se você percebe a mesma coisa, né? Vai se autoconhecendo. Isso é um trabalho pessoal individual. Eu estava com a mão assim. Eu senti uma energia. Parecia que bola. Bom, gente, vamos então para o nosso intervalo. 20 minutinhos, então 5h20, 17h20 a gente retorna.